Chegou mais um momento de fazer o estudo, né? É muito maravilhoso quando chega esse momento. É um estudo longo, né? Acho que vai ser o ano todo, mas nós vamos aprender muito sobre Jesus. E esse é o intento, aprender sobre o nosso Salvador. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graça te dou, Senhor, louvo e glorifico o teu santo nome, e pela oportunidade de estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai estudar sobre a divindade de Cristo. Como o Pai mostrou que seu Filho é uma pessoa da divindade, mas acerca do Filho e do teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é centro de equidade e é o centro de seu reino. Hebreus 1, verso 8. Vocês veem que todos que eu leio aqui, eu passo o versículo para vocês estudarem aí. Em que outra passagem das Escrituras ensina a mesma verdade. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, verso 1. Como Cristo se refere à eternidade de seu ser. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com glória que eu tivesse junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17, 5. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias de eternidade. Miqueias 5:2, vê também lá Mateus 2, verso 6, João 8, verso 58 e Êxodo 3, verso 13 e 14. Como Cristo foi gerado na carne? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, pois isso também entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Como a Escritura afirma que o Filho de Deus em Deus manifestou em carne. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, agora como um gênito do Pai. João 1, verso 1 a 14. Qual é a relação de Cristo para com o Pai? Eu e o Pai somos um. Então, Jesus e Deus é um. Só, né? Só a mesma pessoa. João 10, 30. Como ele se manifestou na terra como Salvador, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Porque foi necessário que ele nascesse assim e participasse da natureza humana, pois isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, para a procissão pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. Como foi reconhecido pelo Pai quando esteve na terra? Eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. O que mostra que Cristo mantém para com os anjos a mesma relação que do Pai com os anjos. O Filho do Homem adivina a glória de seu Pai, e com seus anjos, então retribuirá cada um conforme a sua obra. Mateus 16, verso 7, e ver também Mateus 24, 31. Como Cristo afirma ter o reino direto, posse igual ao do Pai, mandará o Filho do Homem e os seus anjos que ajuntarão o seu reino, todos os escandalosos e os que praticam iniquidade. Mateus 13, verso 41. A quem pertence igualmente os escolhidos? Não fará Deus injustiça a seus escolhidos, que há nele, crama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Lucas 18, 17. Ele, o Filho do Homem, enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos do quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Mateus 24, 31. Quem está igualmente unido a Deus em dar recompensa final? É de fato sem fé impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardador do que o busca. Hebreus 11, 6. Porque o Filho do Homem adivina a sua glória de seu Pai e com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. No texto também lá em Mateus 16, 27, 13, 41, Mateus 24, 31, que Cristo faz alusões aos anjos como seus anjos, e ao reino como seu reino, e ao escolhido como seu escolhido, refere a si mesmo como Filho do Homem, vem assim como que enquanto
estiver na terra, e como o homem reconhecia sua divindade, entristeça a sua igualdade com o Pai no céu. O que habita plenamente em Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,19. O que Deus Jeová declara a si mesmo. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há outro. Isaías 44, verso 6. Em que passagem das Escrituras Cristo adota a mesma expressão? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo a sua obra. Eu sou a Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, verso 12 e 13. Tendo um Salvador tão admirável, que somos exortados a fazer? Tendo, pois, o Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou no céu, e conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhante, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 14 e 15, né? Então a gente vai aprender, viu como é maravilhoso? Todo dia nós vamos aprendendo um pouquinho de Jesus. Todos os versos que eu dou aqui, eu leio para vocês, eu dou por exemplo, aqui eu li aqui, né? Aí eu dei Hebreus o quê? 4, verso 14 a 15, para vocês ir lá e conferir. Dei Mateus 13, 41, para vocês ir lá na sua Bíblia e conferir, porque tudo que eu prego aqui está na Sagrada Escritura, né? Então vai ser muita coisa maravilhosa para que nós possamos aprender o ano todo, né? Com o poder do Espírito Santo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estar conosco e dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra e também a oportunidade de repassar, Senhor, que não só eu, mas como todos que vê, possam entender, né, Senhor, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.